Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na filosofia do Fé Alves, que é basicamente uma jornada de transformação. E tudo começa com uma frase que, olha, talvez soe bem familiar para muita gente. A ideia é deixar para trás aquele papel de bom moço para construir um caminho de autodomínio, de respeito. Vamos desconstruir essa perspectiva para entender o poder que ela tem de verdade. O seu erro é ser bonzinho demais. Essa citação aqui é o ponto de partida de tudo. E calma, não se trata de ser uma pessoa má, nada disso. A questão é reconhecer um padrão que, segundo essa filosofia, acaba impedindo o crescimento e, bem, fazendo com que os outros não nos levem a sério. O que nos leva à pergunta central, né? Por que é que tantos homens se sentem desrespeitados, meio perdidos, sem propósito? A resposta, de acordo com o que a gente está analisando, está num erro de percepção. Confundir ser uma boa pessoa com ser um bom moço. Para a gente entender bem essa jornada, vamos seguir um mapa com 5 etapas, ok? Primeiro, a gente vai identificar o dilema do homem moderno. Depois, vamos aprender as regras do jogo social. Aí, entramos no transformador modo caverna. Construímos os hábitos do respeito e, finalmente, a gente emerge como o próprio herói da história. Ok, vamos a fundo nisso. Seção 1. O dilema do homem moderno. E o problema de ser o bom moço. É bem aqui que a autossabotagem começa, muitas vezes disfarçada de bondade. O ponto crucial aqui é essa diferença, sabe? Entre um homem bom e um bom moço. Um homem bom tem seus valores, tem respeito e, principalmente, limites firmes. Já o bonzinho, por outro lado, está sempre buscando aprovação, ele evita dizer não a todo custo e, nesse processo, acaba dizendo não para os seus próprios objetivos. É aquele clássico cenário de agradar todo mundo, menos a si mesmo. Vamos para a seção 2, entendendo o jogo e as regras não ditas do poder social. A ideia central aqui é que as interações sociais são sim regidas por uma dinâmica de poder que a gente simplesmente não pode ignorar. Mas o que é esse tal de jogo do poder? Pensa assim, é uma dinâmica social de estratégia e influência que já existe, quer a gente queira, quer não. Isso está no dia a dia, numa negociação de trabalho, até em dinâmicas de grupo. Ignorar essa realidade deixa qualquer um vulnerável. Agora, entender como funciona, isso é uma ferramenta de consciência. A questão não é manipular, mas sim se proteger e se posicionar de forma inteligente. Então, como se joga esse jogo? A filosofia destaca 3 leis essenciais, inspiradas em Robert Greene. Primeiro, diga menos que o necessário. O silêncio pode ser uma posição de poder, sabe? Evite expor fraquezas ou intenções. Segundo, evite os infelizes e os azarados. A ideia aqui é que negatividade e falta de ambição são meio que contagiantes. E terceiro, seja audacioso. A hesitação cria dúvida, enquanto a ousadia pode projetar confiança e até intimidar. Agora, seção 3, entrando no modo caverna. Esse aqui é o coração do processo. É um período intenso de foco, de reconstrução pessoal, bem longe do barulho do mundo. O renascimento começa. Esse é um período para, literalmente, rasgar a mediocridade, enfrentar os demónios internos e se reconstruir de dentro para fora. Do zero. É um isolamento estratégico para um crescimento radical. Agora, o que é bem interessante aqui são os pilares desse modo caverna. Primeiro, o isolamento estratégico, cortar as distrações. Segundo, definir um propósito bem claro, uma obsessão mesmo. Terceiro, abraçar o desconforto, porque é aí que todo o crescimento acontece. E por fim, dominar a mente, porque a batalha interna precisa ser vencida primeiro. Isto aqui ilustra a filosofia de um jeito brilhante. A dor é real, significa que se está vivo. A dor não é algo para a gente fugir, pelo contrário, ela é um feedback, um sinal de que estamos saindo da zona de conforto para forjar uma nova versão de nós mesmos. Vamos passar para a seção 4 e ver como isso se constrói na prática. Os hábitos do respeito, ou seja, projetar a força interna para o mundo exterior. Depois do trabalho interior, o foco vai para as ações que comunicam esse novo poder. Então, como é que essa energia interna se manifesta no mundo real? Através de ações bem concretas. Por exemplo, aprender a lutar não é sobre violência, claro que não. É sobre adquirir autocontrole e a confiança de saber se proteger. Melhorar a postura é um ajuste pequeno que comunica uma mudança interna gigantesca. E aqui tem outras ações-chave, todas focadas em construir respeito através do exemplo. A postura é um exemplo perfeito. Uma postura submissa
é aquela retraída, que ocupa pouco espaço e comunica insegurança. Já uma postura confiante é expandida, ocupa mais espaço e projeta autoconfiança e respeito. Mudar o corpo pode, de facto, mudar a mente. E essa força interna vai muito além do físico. As fontes mencionam um conceito fascinante: a regra dos 40%. A ideia é que, quando a mente desiste, quando ela diz não aguento mais, o corpo ainda tem cerca de 40% de energia na reserva. Ultrapassar essa barreira mental é onde o verdadeiro crescimento acontece, seja na academia ou na vida. Finalmente, a gente chega na seção 5, tornando-se o próprio herói. É o auge da jornada. É sobre assumir a responsabilidade total pela própria vida. A mentalidade de buscar um salvador significa terceirizar a responsabilidade, não é? Ficar esperando que os outros validem ou resolvam os problemas. Em contraste, ser o herói é assumir a responsabilidade total, construir o próprio valor e se tornar o agente da mudança. É parar de procurar inspiração lá fora e começar a construir aqui dentro. E só para não restar nenhuma dúvida, o objetivo final dessa filosofia não é a agressão ou a dominação. É um autodomínio centrado e um respeito que foi conquistado. É sobre ser forte, mas controlado, ser assertivo, mas com valores. E a gente termina com essa reflexão. Quem entra na caverna não é a mesma pessoa que emerge de lá. Essa é a essência da transformação. A questão que fica no ar é: que nova versão de si pode ser construída?